Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal COSA, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o livro American Compromise. Esse livro fala abertamente que o Trump foi um agente russo, é um agente russo, foi cooptado por eles. Então a gente vai olhar, baseado num artigo que saiu na época de lançamento do livro, a gente vai olhar o que tem nesse livro, um resumo geral, uma síntese do que tem lá, para ter uma ideia exatamente do que trata o assunto, tá bom? American Compromise é o nosso teminha de hoje. E por favor, não esqueçam de dar o joinha, compartilhar, escrever dúvidas, opiniões nos comentários, tá bom? Obrigado e vamos lá. COSA, canal de opinião sobre assuntos aleatórios. Pessoal, quero falar com vocês agora a respeito de mais um livro que foi bastante explosivo na época e ele ajudou a lançar lenha na fogueira a respeito dessa suspeita sobre o Trump. O nome desse livro seria American Compromise. Esse livro, ele foi um sucesso gigantesco, foi um best-seller na época. Ele foi lançado em 26 de janeiro de 2021, em plena pandemia, logo no final do mandato do presidente Trump, e ele trouxe supostas revelações bombásticas sobre essa função. Olha aqui para vocês verem, ó. 90% dos usuários do Google gostaram do livro. De fato, ele foi assim, uma unanimidade. Interessante que é o seguinte, a palavra compromat é a velha tática russa de buscar informações comprometedoras para chantagear. Ela é uma tática, inclusive, de Estado, segundo esse arquivo aqui. O próprio Estado russo e antigo soviético tinha esse hábito. Resumindo, como é que eles fazem? Eles escavam informações, reúnem informações durante anos de amigos e inimigos, e depois, quando for conveniente, eles vão lá e usam isso para chantagear a pessoa. Uma maneira muito comum que, por exemplo, o próprio Fidel Castro fazia na ilha presídio dele era receber autoridades, políticos, empresários estrangeiros, oferecia para eles do bom e do melhor, comida, bebida, muita bajulação, muito elogio, e oferecia também coisas ilícitas. Ilícitas tanto tóxico, que a pessoa poderia usar, como companhias sexuais. Por exemplo, meninos e meninas. Então, eles gravavam tudo isso, e depois, quando era interessante, chegavam para a pessoa e diziam: ou tu faz o que a gente quer, vai espionar, vai agir a nosso favor, vai tomar decisões polêmicas a nosso favor, ou então as gravações que nós temos vão chegar para tua esposa, tua família, vão chegar para o meio de comunicação, vão chegar para o governo norte-americano. Ou seja, acabava com a vida da pessoa. Isso é compromisso. Aí, mostrando rapidamente aqui o livro que eu falei para vocês, aqui, o livro é esse aqui, ó. Então, é American Compromise. Isso é o americano. Já consta que a própria silhueta, o americano referido no livro, principal alvo, é o laranjão, e foi escrito pelo Craig Unger. Pois bem, esse artigo aqui, no caso, saiu no Mail Online. Esse artigo, na verdade, é uma revisão muito positiva, é quase como uma propaganda paga. Ele fala aqui a respeito do livro, fala dos vários pontos principais, e eu vou querer discutir com vocês um pouquinho. Ó, só para constar, foi lançado um pouquinho depois, alguns dias depois, 26 de janeiro de 2021, do livro. Então, eu vou conversar algumas coisinhas que está nesse artigo aqui. Ele está online aqui, quem quiser ler inteirinho, com calma, é só ir lá buscar. Aqui no caso, o livro começa com citações do próprio autor e elogiosas a respeito do livro. Elogiosas no sentido que tem muita coisa picante. Consta aqui, ó, o Trump foi cultivado como um trunfo russo há mais de 40 anos, o que explodiu um relacionamento de décadas de benefício mútuo para a Rússia. Trump foi resgatado diversas vezes de falências por rios de dinheiro russo lavado por meio dos seus imóveis na década de 80 e 90. Bom, aí eu já não sei. Eu me lembro dele ter falido, e depois ele surgiu de novo com uma fênix imobiliária. Só que eu não sei de fato se isso foi de mais dinheiro russo, né, jorrando para as contas dele, ou se foi da capacidade empresarial dele. Mas segundo o autor do livro, seria muita coisa veio do dinheiro russo lavado. E aqui interessante, ó, um convite à Rússia foi feito por um alto oficial da KGB em 1987. Bom, aqui só para constar que essa visita não é segredo de ninguém, ela é amplamente conhecida, mas não teria sido por um oficial da KGB, teria sido pelo embaixador russo nos Estados Unidos. Se bem que vamos combinar que eu acho que qualquer embaixador russo seria potencialmente um oficial da KGB, né? Não vamos ser tão ingênuos assim. Continuando aqui. Só para constar, esse ator desse livro, American Compromise, Craig Unger, ele já é conhecido por fazer diversos livros relacionados à política norte-americana. Então ele tem inclusive alguns outros best-sellers, como esses que constam aqui,
Então, vamos supor, ele já é uma figura com bastante experiência na construção desse tipo de livro. Continuando as afirmações do livro, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Essa é uma história de segredos sujos de pessoas mais poderosas do mundo. Trump e os russos também estavam na cama juntos por causa de uma amizade próxima de Trump com Jeffrey. O Trump é conhecido a amizade dele com esse cara, mas ele esteve envolvido ali por 2018, 2019, num escândalo, assim, na época foi um absurdo, que foi um escândalo de natureza sexual. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita influência, mas ele ficou muito famoso, ele era amigo de muita gente, e ele ficou famoso por supostamente dar festas regadas a tóxicos e meninas. E infelizmente, muitas dessas meninas eram meninas jovens demais, se é que me entendem. Ele foi capturado numa investigação, foi um escândalo agora em 2018, 2019, quando houve essa prisão desse cara, e ele supostamente teria muitos fitas, material de gravação, onde mostrava uma lista enorme de autoridades que estariam envolvidas nessas festas dele. Seria, então, ele próprio faria o tal do compromato. Esse é amigo do Trump. E grande parte do livro é dedicada a esse cara aqui e às supostas ligações e contatos entre ele e o Trump. Mas continuando aqui no caso a história. Inclusive esse rapaz teria apresentado a esposa do Trump, Melania, a Donald, quando ambos estavam festejando com as garotas do Epstein. Reparem, pessoal, que as garotas está colocado aqui entre aspas, ou seriam garotas, meninas novas demais, ou então seriam garotas, vamos supor assim, moças do job. Então tu vê que como é complicado também, que no livro já está inferindo, de certa forma, essa Melania, esposa do Trump, uma questão não muito positiva, né? E eu acho complicado, porque quando tu faz isso uma pessoa pública, etc., ou não tão pública, não interessa qualquer pessoa, tu não pode falar essas coisas ao vento e não ter provas assim mais concretas sobre isso. É simplesmente isso que é muito errado, tá bom? E vem outras baixarias do Epstein, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, mas o livro vai muito por essa toada, tá bom? Continuando aqui, ó. Aqui rapidamente é muito interessante essa página. Eu deixei sublinhado, mas está lá direto no artigo original, caso não queira ver. Basicamente, o que se fala é que o Trump entrou em contato com os russos em 1976. Na época, ele já tinha dinheiro de família, a família dele sempre foi rica, mas ele queria sair do Queens e ir para Manhattan. E para fazer isso, ele fez o quê? Ele comprou um hotel decrépito, um tal de Hotel Commodore. E esse hotel precisava de televisores, centenas de televisores. E para comprar esses televisores, ele foi até a Quinta Avenida com Rua 23, numa lojinha do Joy Ludd Electronics, e lá ele comprou a prazo, um crédito, ele comprou centenas de televisores. Aí que vem a parte interessante que é esse proprietário, ele era o Seymour Sun Kisling. Tem muitas fotos depois dele com Trump. Esse rapaz aqui, ele era um judeu ucraniano lá de Odessa, aquela cidade que é constantemente bombardeada pelos russos, e ele havia emigrado em 1972 da União Soviética. E agora é importante se dizer o seguinte, pessoal, 1972, nós estamos no auge da Guerra Fria, a União Soviética continua extremamente poderosa e coesa, então tu não sai da Rússia, tu não sai da União Soviética a menos que eles deixem. Tu tem que ter uma autorização. Se tu fugir e for montar uma lojinha, eles vão atrás de ti e vão dar um jeito de finalizar a tua experiência de vida. Então, esse cara saiu, Seymour Sankisling, saiu da Ucrânia em 72 e veio para Nova York. É muito provável que foi nesse período que ele já saiu de lá cooptado pela própria máfia russa, pela própria KGB. Sinônimos, né? Então, ele era um ativo russo, possivelmente, embora sempre tenha sido negada essa informação. Muito bem, continuando aqui, falando ainda sobre aquele rapazinho da loja, o Kisling, ele era coproprietário, ele era um dos donos, e essa loja dele era muito frequentada por diplomatas soviéticos, agentes da KGB e membros do Politburo. Todo esse povo ia para lá, para os Estados Unidos, e quando voltava queria levar contrabando para o paraíso socialista. Então a gente pode ver que a loja do rapaz era muito bem frequentada. E aqui mais uma observação. O Trump, como eu disse antes, o Trump pagou aquele empréstimo, né, aqueles centenas de televisores que ele levou. E aqui tem uma observação, né, segundo o autor do livro, que é uma atitude incomum para um homem conhecido por enganar seus fornecedores. Aí, pessoal, realmente eu não sei qual é a índole do Trump, eu não curto ele, mas não sei se ele seria de fato tão desonesto assim, a ponto de ser, entre aspas, conhecido por enganar seus fornecedores. Essas são palavras do autor do livro. Continuando.
Bom, aqui vem uma questão, nós vamos falar depois disso aqui, dessa fonte. Yuri Shevitz, que foi a grande fonte do livro Compromat. Mas a questão é que ele afirma que o Kisley, que é o proprietário da loja de eletrodomésticos, ele já tinha uma carreirinha dentro da União Soviética, onde ele tinha uma loja de produtos frescos em Odessa. Então a gente pode imaginar, né, que para ter artigos de alta qualidade, como por exemplo produtos frescos da União Soviética, tu teria que já estar de alguma forma inserida nesse esquema e da máfia russa. É afirmado então, ó, que um acordo era que Kisley, que quisesse migrar da União Soviética, ele teria que assinar um compromisso de cooperação com a KGB. E bem interessante, que realmente nesse caso os caras foram inteligentes, que foi o seguinte, ele era judeu, e se alguém naquela época cogitasse, viesse a ver a entrada de um judeu nos Estados Unidos, seria provavelmente chamado de antissemita. Então isso foi um fator que favoreceu a entrada dele, né, a imigração dele para os Estados Unidos. Mais adiante, aqui é muito legal, uma série de adjetivos totalmente interessantes. Por exemplo, aqui, ó, Trump provavelmente recorreu ao KGB. Aqui eu acho que foi um erro, tá? Imagino que, na verdade, a KGB foi até o Trump, porque o Trump era vaidoso, narcisista, altamente suscetível à bajulação e ganancioso. Continuando, com Trump não era só fraqueza, tudo era excessivo. Sua vaidade, narcisismo, ganância, ignorância, tudo, escreve o autor. E aqui que eu acho a parte que eu achei mais engraçado, ó. Profundamente inseguro intelectualmente. Bom, aqui eu não sei se o Trump de fato era ou é inseguro intelectualmente, não pelo fato de ele ser inteligente. Eu acho que ele não é tão inteligente quanto ele pensa ser. Mas eu acredito que ele não é inseguro porque o ego dele é grande demais para ele enxergar os próprios defeitos. Mas de qualquer modo, fica o registro. Retomando aqui, ó. Trump, profundamente seguro intelectualmente, altamente sugestionável, extremamente suscetível à bajulação. Aqui também, o Trump tem todo o comportamento de quem adora ser bajulado e adora ser o centro das atenções e não suporta a contradição. Essa é a visão que eu, pelo menos, tenho do Trump. Então, extremamente suscetível à bajulação, Trump estava ansioso para adquirir alguma validação intelectual real. E isso, conforme eu disse, foi o autor que afirmou. Então a gente pode ver o viés do livro também, né? Muitas coisas que são extremamente pessoais e não quer dizer que sejam verdadeiras. Não tenho dúvidas em relação a algumas dessas afirmações que aqui constam. Continuando, que o arquivo aqui é pesado. O arquivo sobre o Trump com a inteligência soviética russa passou de lavagem de dinheiro nos condomínios de luxo a parceria com ricos imigrantes soviéticos em golpes de franquia, ao envolvimento em inúmeras irregularidades financeiras, a criação de canais secretos com os russos. Essa parte que eu não duvido, tá? A criação de canais secretos com os russos, para mim é bem plausível. Outras eu fico na dúvida. As festas com Jeffrey Epstein e assim por diante. Bom, a questão é a seguinte: a gente já falou sobre o Jeffrey Epstein, aquele cara que foi condenado por crimes. E grande parte do livro está relacionado a isso. As questões das festas do Trump, a amizade do Trump com esse cara aqui. Bom, ele era um cara muito rico, como eu falei antes, ele tinha muito dinheiro. E o grande foco dele, né, do escândalo que estourou com ele, que levou ele à prisão e depois à desistência da sua existência, né, foi o seguinte: foi a questão sexual. Porque, por exemplo, né, foi muito conhecido na época e o livro já ressaltava isso. Ó. Dentro dessa casa havia dezenas de mulheres e meninas, dezenas de adolescentes que eram passadas como lembrancinhas das festas por Epstein. Essa foi a acusação dele na época. Verdadeiro show de horrores com meninas que muitas vezes eram jovens demais e que essas pessoas, essas meninas eram tratadas, eram como um mercado de carne praticamente. Enquanto isso, né, Epstein gravava secretamente suas atividades, cujas fitas forneciam uma garantia de compromat, que é a questão do livro então. Continuando aqui adiante, né, afirmações do livro. 28 jovens foram levados de avião para uma competição de garotas do calendário e os únicos dois presentes eram o Trump e o Epstein. É verdade ou não, eu não sei. E aqui vem mais baixaria a respeito dele. Trump era conhecido por apalpar sem parar, patati patatá, colocar as mãos. Eu não sei até que ponto, né, porque começa questões muito de testemunhas que não são localizadas, etc. Mas não tem provas, mas eu também não duvido desse comportamento, deixando claro. Quando o FBI invadiu as casas de Jeff Epstein, eles encontraram equipamentos de gravação de vídeo, discos rígidos e evidências de compromisso. Já citamos antes. Vídeo de bilionários praticando pedo, meninas menores, etc. Isso tudo gravado em vídeo. Segundo o livro, e segundo de fato o escândalo na época afirmava isso, que tinha muito desse material filmado. E a questão que a gente vai falar depois, o nome de Trump estava na lista de Epstein, com nada menos que 16 números de telefone.
Esse número de listas, nós vamos falar depois, mas já adiantando agora, foi o seguinte: muitos desses nomes tinham pessoas como, por exemplo, a Rainha Elizabeth. Então, o que a Rainha Elizabeth estaria fazendo na festa de um criminoso sexual, do tal do Jeffrey? Então, muitas dessas listas, que na época se fez muita comoção, poderiam ser simplesmente listas de nomes de contatos, o que seria comum. Então, não é porque tu tá numa lista do cara que tu é criminoso como esse cara, entende? Nós temos que fazer justiça às coisas também, certo? E também não deixar se envolver em muita conspiração. Mas nós vamos falar dessa lista depois também. Bom, e nem sabia, o Trump tinha uma agência de modelos, né? E essa agência de modelos do Trump fazia parte do esquema do Epstein. E supostamente estaria envolvido em muitas práticas duvidosas, sempre lembrando, escreve o autor. E aqui de novo cita, né, que eu falei antes, o Epstein apresentou a Melania a Trump, né, mas ele fala num tom meio jocoso, que ela foi apresentada, a esposa do Trump foi apresentada a Trump numa dessas festinhas meio estranhas. Então, muito cuidado nas afirmações para não difamar injustamente as pessoas. E aqui também Jeffrey e Ghislaine. Ghislaine Maxwell era a namorada desse Jeffrey, ou dependendo, era amiga, ou parceira, ou cúmplice. Ele era filha de um famoso magnata das comunicações inglesas. Nós vamos falar deles depois. Mas é interessante, esse casal, muito infame, né, e supostamente um casal criminoso, eles conheciam os segredos de Trump e Trump conhecia os deles. Então, teoricamente, segundo o livro, seria um grupinho de criminosos envolvido em práticas extremamente problemáticas do ponto de vista moral e sexual. Bom, eles tiveram uma amizade durante um longo período. Tem fotos à vontade dos dois aí por aí na internet, os amigos, né? O Trump e o Epstein. E não tem nada de errado. Não é porque tu é amigo de um cara que eventualmente tu seja que nem o cara, como eu disse antes. Mas é interessante o seguinte: após 17 anos de amizade, os amigos Trump e Epstein se desentenderam. E o resumo foi o seguinte: o Epstein queria uma mansão e chamou um amigão dele para lá. Vamos conhecer a mansão, me dá a tua opinião. O que que acha? Eu compro ou não compro? Quando o Trump chegou lá, adorou a mansão e ele comprou. Passou na frente do amigo, entre aspas, né, e comprou a mansão e depois vendeu ela com baita lucro. Então, o Epstein se considerou traído. Se a história for verdadeira, ele tem razão em se sentir assim. E a partir disso viraram inimigos mortais. E aí, finalizando essa reportagem altamente elogiosa ao livro, ao conteúdo do livro, então fala aqui que o Epstein ficou tão enfurecido com o Trump que ele inclusive mostrou para mostrar fotos do Trump meio embaraçosas para todo mundo ver. Fotos que eu não vou falar aqui, mas é uma baixaria, tá? Se é verdade ou não, também não sei. Informações do livro. E aqui já começa as declarações do próprio autor relacionadas à época da pandemia, né? Após 3 anos da presidência de Trump, a cortina foi aberta e revelou que Trump era um sociopata. Continuando, quando se tratou de 2020 e dos briefings diários do presidente sobre a pandemia de Covid, em rápida expansão, já em janeiro, que Trump nunca leu, ele não fez quase nada para impedir a propagação do vírus. Escreve o autor do livro, que chama isso de um culto à morte. Continuando os elogios, ele simplesmente não se importava se os americanos morressem. O engano era a nova forma como o engano era a nova norma com as mentiras do Trump que eram anticientíficas e livres da razão, que mataram centenas de milhares de americanos. A pandemia estava sendo controlada por um líder autoritário, supersticioso e desafiador da ciência, que decidiu deixar as pessoas se defenderem sozinhas e morrer por conta própria, escreve o autor. A nação estava agora em queda livre, graças ao incendiário, vulgar e vil, misógino e racista, que havia hipnotizado dezenas de milhões com políticas anticientíficas que levaram à morte centenas de milhares de americanos. Muito bom, pessoal. Então a gente acabou de dar uma olhada no resumo do livro American Compromat, e esse final que eu acabei de ler anteriormente pode dar uma ideia de como é que é o mote do livro, ok? Eu deixo aqui o link da página onde teve esse arquivo. Eu acho interessante que as pessoas olhem por si mesmas para ter uma ideia melhor. Então eu sugiro que quem tiver interesse vá até lá e leia para ter uma ideia mais exata do que trata o artigo. Porém, vocês devem ter observado que muito do conteúdo que está nesse livro não é necessariamente relacionado à questão da vida do Trump propriamente dita e sua cooptação pela KGB. Ou seja, o livro parece não ter a frieza que se esperaria de uma investigação verdadeiramente jornalística. Então, no próximo vídeo, a gente vai conversar justamente sobre as críticas ao livro American Compromat e ver que ele pode não ser tão sólido como a gente gostaria, ok? Obrigado pela atenção, deixe suas opiniões no comentário, compartilhe o vídeo e até a próxima. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Tá bom?